Olá, esse é o Fala Oliva e no vídeo de hoje nós vamos abordar três situações que provavelmente você já passou, conhece alguém que tenha passado por isso. São situações diferentes, mas que são complementares. A primeira delas é aquelas pessoas que estão fazendo graduação, buscando aquela sua primeira oportunidade de emprego, sua oportunidade de estágio, e às vezes não tem essa oportunidade porque as empresas exigem experiência. A segunda situação são aquelas pessoas que já têm uma larga experiência, já têm 10, 15 anos de experiência em uma determinada área e estão tentando transicionar, mudar de área, enfim, estão tentando se recolocar no mercado em uma outra área e não conseguem essa oportunidade porque não têm experiência na área que estão buscando. E a terceira situação são aquelas pessoas que já são mais velhas, que já têm uma experiência e não estão querendo mudar de área, estão querendo realmente se recolocar na mesma área onde sempre trabalharam, mas por serem mais velhas, algumas empresas, vamos colocar uma boa parte delas, não dão essa oportunidade. Acho que deu para ficar claro esses três cenários, né? Vamos começar pelo jovem, pelo estagiário, que aliás, estagiário não, né? O estudante da graduação que está tentando a sua oportunidade de estágio. Eu fiz graduação em administração em 2007 até 2010 e quando eu fui procurar minha primeira oportunidade de estágio, eu tomei um susto. Eu lembro que eu cheguei na faculdade, eu sou um pouco mais velho, eu tenho 36 anos, então na minha época você procurava as vagas no mural da faculdade, tinha lá aquele mural com as vagas de estágio, de algumas empresas que fazem que trazem essa oportunidade, né? E quando eu estava procurando as vagas, eu me deparei com uma situação inusitada. Boa parte das vagas ou exigia experiência de 6 meses, 1 ano, assim, claramente exigindo experiência, ou algumas delas não exigiam experiência, mas falavam que experiência era um diferencial. E algumas nem tinham isso escrito, mas quando você ia para a entrevista, você percebia que pelo tom de entrevista, pelo tom que o entrevistador ia dando das perguntas, você percebia que a experiência de profissional era realmente um diferencial ou era crucial para entrar naquela vaga. E eu lembro que eu levei essa pergunta para minha professora, coordenadora, e cheguei nela e falei, professora, qual que é o sentido disso, né? Eu estou tentando uma oportunidade de emprego, eu estou aqui estudando, tentando me colocar no mercado, mas as empresas estão exigindo experiência. E aí o que eu trago essa reflexão para vocês é que se vocês forem procurar no LinkedIn hoje ou nos locais onde você procura vagas de estágio, você vai perceber que alguns pedem claramente para você experiência profissional, fica subentendido que a experiência profissional é um diferencial. E não faz sentido, o estágio é um pacto social, a empresa tem uma função social. E o estágio é um pacto social da empresa com a sociedade para dar oportunidade para essas pessoas que querem ingressar no mercado. Até porque, se ninguém dá experiência para essas pessoas ingressarem no mercado, como você vai ter novos profissionais para trazer todo esse frescor que o mercado precisa, trazer essa renovação que naturalmente é obrigatória no sistema que a gente está inserido. Então, obrigatoriamente, as empresas têm que dar oportunidade para os jovens ou para os estudantes ali, não vou necessariamente colocar jovens, mas para os estudantes que estão buscando uma oportunidade de emprego. E não faz sentido algum esse estudante que está buscando essa oportunidade não ter porque ele não tem experiência. O estágio é justamente esse momento da pessoa ter essa experiência, adquirir esse conhecimento, colocar em prática tudo aquilo que ele está vendo na sala de aula. Muitos dos cursos que a gente vê hoje em dia não têm atividades práticas. Até os que têm atividades práticas é muito diferente uma simulação de uma situação do que ela acontecendo na realidade. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa falar sobre a questão do estágio. Um outro ponto é, muitas empresas que contratam estagiários, às vezes colocam o estagiário para fazer uma função extremamente específica, que é, por exemplo, preencher a planilha do departamento que ninguém quer preencher dos analistas. E aquela pessoa, aquele jovem, aquele estagiário, fica lá fazendo essa função. O estágio também não é para isso. Essa pessoa ela tem que conseguir conhecer tudo da área. A ideia é justamente essa, ela aprender, trazer todo esse frescor, toda a teoria, tudo que ela está vendo ali na área, né, aprendendo no curso, para dentro da empresa. E a empresa, ao mesmo tempo, conseguir trazer para esse profissional as experiências e é aquela coisa, né? A pessoa que está ali aprendendo, ela vai se moldar um pouco a tudo aquilo que a empresa precisa e a empresa também vai aprender coisas novas com aquela pessoa, com o que aquela pessoa está aprendendo no dia a dia na sala de aula, né? Então o estágio é justamente isso, é proporcionar esse conhecimento. Então não faz sentido você contratar um estagiário, deixar ele lá sentado, preenchendo uma planilha, e a pessoa ficar 1 ano, 2 anos de estágio preenchendo somente uma planilha. Não faz sentido, essa pessoa precisa ter essa oportunidade. Até porque, quando as pessoas do seu departamento crescerem, vamos colocar uma situação hipotética. Você é coordenador de um departamento, você tem os seus analistas e você tem os estagiários que trabalham na sua equipe. Em algum momento, os seus analistas vão crescer.
vão surgir oportunidades dentro da empresa ou dentro da sua área. E você precisa que esse estagiário que está ali esteja preparado para assumir, para ser efetivado, né? Então, faz total sentido você dar oportunidade de conhecimento para essa pessoa e de aprendizado. É aquela coisa, é uma relação ganha-ganha. O estagiário vai ganhar experiência, vai ganhar conhecimento, e a empresa vai ganhar um profissional que vai estar capacitado ali para conseguir contribuir na hora exata e no momento certo. Então, tem que ser uma coisa em conjunto. E ainda tem um terceiro fator sobre estágio, as empresas têm benefícios ao contratar estagiários. Então, existe uma redução de carga tributária de impostos. Então, assim, é toda essa questão social que o estágio envolve e que é muito importante para a empresa, para a sociedade e para o estagiário, para o jovem que está buscando oportunidade de emprego. A segunda situação que eu queria abordar com vocês é uma situação que eu também vivi. Eu já tinha mais de 10 anos de experiência com a área de atendimento, eu fui professor, e eu tinha toda essa experiência com a área comercial, e eu tentei transicionar de carreira. Eu sempre gostei muito do ensino, sempre gostei de ensinar as pessoas, e eu fiz uma pós-graduação em gestão de recursos humanos, e eu tentei uma oportunidade de entrar na área de treinamento. E eis que me deparo com uma triste realidade. Eu tinha uma experiência, uma carreira já constituída, mas eu não conseguia transicionar porque as empresas não queriam dar oportunidade para quem não tinha experiência nessa área, né? Então, toda a experiência que eu tinha não tinha validade quando eu era colocado de frente com outros profissionais que já tinham experiência na área. Sendo que, às vezes, aquela pessoa que está tentando a transição de carreira, ela pode contribuir muito, trazer um olhar diferente, uma forma nova de fazer determinada função. Então, é um outro preconceito que existe, uma outra situação que não faz sentido. É claro que a gente sabe que, às vezes, dependendo do departamento ou da empresa, não existe espaço para contratar uma pessoa sem experiência, porque, às vezes, o time é mais enxuto, mas em outras situações é completamente possível e, às vezes, as empresas não dão essa oportunidade. Então, é uma outra situação que, com certeza, você deve conhecer alguém que já passou por isso. Isso acontece por diversos motivos. Às vezes, a pessoa nunca conseguiu uma oportunidade na área que sempre quis e acabou trabalhando e ganhando experiência em outras áreas, ou porque, em algum momento da vida, ela percebeu que, poxa, eu gosto muito daquela área ou daquela situação e eu quero trabalhar com aquilo. E ela começa a fazer cursos para tentar fazer essa transição de carreira. E tem a terceira situação, que eu conheço amigos que passaram por isso, que estão passando, inclusive, são pessoas mais velhas, que nunca alçaram o cargo de diretoria, de presidência. Por que eu estou falando isso? Muita gente vai olhar e vai falar, poxa, mas se a pessoa é mais velha e nunca chegou ao cargo de presidência ou de diretoria, tem alguma coisa errada. Não, muito pelo contrário. Não existe espaço para todo mundo virar presidente e diretor de empresa nesse país, nesse mundo, porque senão a gente não vai ter ninguém fazendo as funções que são analíticas e as funções de supervisão. Então muitas pessoas passaram a vida inteira numa mesma empresa ou em poucas empresas, ganharam experiência, cresceram profissionalmente, mas não alçaram um cargo de gerência, por exemplo. E por isso, quando elas são desligadas dessas empresas, às vezes elas não conseguem se recolocar no mercado de trabalho. E eu vou te falar que não é um ou dois amigos, não. Eu conheço 5 pessoas que passaram por essa situação ou estão passando, e que você olha, a pessoa está tentando se recolocar no mercado e as empresas não dão oportunidade porque ela é mais velha. Ela tem experiência, mas não consegue oportunidade. Muita gente às vezes fala, mas é porque a empresa tem medo da pessoa ter vícios, e às vezes ela já tem toda uma construção de quem ela é profissionalmente e ser muito rígida e não ser flexível à cultura da nova empresa. Então, se você não quer dar oportunidade para essa pessoa mais velha, então você pode contratar um estagiário, que ele é muito mais flexível, olhando por esse olhar. Mas as empresas, algumas, não querem dar oportunidade para o estagiário também. Consegue compreender como são 3 situações diferentes, mas que elas estão interligadas? Eu acho que o melhor cenário, quando a gente olha para isso, é uma equipe multidisciplinar. Você dá oportunidade para pessoas mais velhas que estão ali tentando se recolocar no mercado, até porque essas pessoas têm uma função social a cumprir, elas têm uma função na sociedade e na empresa, elas podem contribuir com conhecimento. Você pode contratar estagiários, que são aquelas pessoas que não têm experiência, mas podem contribuir também, e às vezes aquelas pessoas que estão transicionando de carreira. Existe espaço para todo mundo, basta um pouco de boa vontade e um olhar um pouco mais aberto para você conseguir enxergar essas oportunidades, porque isso pode ser bom para esses profissionais e pode ser bom para a empresa. É uma relação ganha-ganha. Então, acho que deu para a gente explanar aqui por cima mais ou menos o que eu queria falar sobre esses temas, em especial sobre essa questão das pessoas mais velhas, que é o que eu estou vendo mais recentemente, né? Essa transição de carreira eu tentei já tem algum tempo, e essa questão de ser estagiário já tem um pouco mais de tempo que eu vivi isso. Mas em especial essa situação das pessoas mais velhas que eu conheço, que estão ali no dia a dia,
Eu fico muito incomodado de ver que são pessoas boas, que têm um bom conhecimento, um bom currículo, e às vezes até conseguem alguma oportunidade, mas as empresas querem pagar muito menos do que elas recebiam. E, gente, vamos colocar a mão na consciência, vamos refletir um pouquinho sobre isso. Essas pessoas podem sim muito contribuir para o seu negócio. Só basta a gente olhar e entender a forma que essa pessoa pode contribuir. Esse foi o Fala Oliva de hoje. Depois, se vocês quiserem, a gente pode entrar profundamente em algum desses temas, fazer um vídeo específico só sobre desses 3 temas que eu levantei hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.